Bom, vamos começar a estudar o contrato de comodato. O contrato de comodato está previsto nos artigos 579 a 585 do Código Civil. Portanto, o contrato de comodato está previsto basicamente em 7 artigos do Código Civil. Bom, quando a gente trabalha com contrato de comodato, a gente precisa vislumbrar a presença de dois personagens. De um lado, eu tenho o comodante e do outro, eu tenho o comodatário. O comodante, ele vai entregar ao comodatário um determinado bem, um bem este infungível e inconsumível. Isso porque o contrato de comodato é uma espécie de empréstimo. Na verdade, o empréstimo é um gênero, sendo que o comodato e o mútuo são espécies desse gênero chamado de empréstimo. A diferença é que no comodato o empréstimo é de um bem infungível, enquanto que no mútuo o empréstimo é de bem fungível. E o que vem a ser um bem infungível? O bem infungível é aquele bem que não é possível ser substituído por um outro, que tenha a mesma qualidade, mesma quantidade e a mesma espécie. Portanto, o contrato de comodato é um contrato para o uso, ou seja, o comodante empresta ao comodatário um determinado bem para que este devolva, né, ao comodante o mesmo bem. Necessariamente tem que ser o mesmo bem, justamente pelo fato dele ser insubstituível por um outro bem. Veja que se eu vou devolver o mesmo bem, significa que o comodatário, ele vai apenas usar e não consumir. Ele vai apenas usar para depois devolver. O comodante, ele não precisa ser proprietário deste bem. Basta que ele esteja na administração de um bem, na condição de possuidor. Por exemplo, ele pode ter a posse como usufrutuário. Se ele é usufrutuário, ele tem esse direito real, né, de usar e fruir o bem, ele pode, né, se ele pode usar, ele pode transferir a posse ao comodatário, E veja que neste caso, né, haverá, né, uma transferência da posse e um desdobramento dessa posse. O comodatário fica com a posse direta, o comodante com a posse indireta, de modo que ambos podem eventualmente utilizar das ações possessórias para proteger a posse de um terceiro que eventualmente venha a ameaçar ou esbulhar este bem, né? Bom, o empréstimo, né, que é o comodato e o mútuo, na verdade, o comodato deve ser diferenciado da locação. Por quê? O que difere a locação do comodato é justamente o fato da locação envolver também um bem infungível, mas ele é feito a título oneroso. O que significa dizer que o locador ele dá um bem ao locatário, transfere a posse ao locatário, e o locatário, em contrapartida, deve o quê? Pagar um aluguel. Portanto, o aluguel é uma contraprestação, né, em virtude da transferência da posse desse bem ao locatário. Bom, então é isso que difere o comodato da locação. É justamente o fato de que na locação o bem infungível é feito a título oneroso, a transferência, e no comodato é feito de forma
gratuita. Necessariamente o contrato de comodato deve ser gratuito, porque se ele for, de alguma forma, for cobrado, né, nesse caso, ele não é um contrato de comodato e passa a ser, na verdade, um contrato de locação. Um contrato de locação. Bom, nós vimos que para ser comodante, então, basta ter a administração deste bem. Agora, em 3 situações, nós vamos precisar de autorização. A primeira situação é a da locação. Se eu sou, né, o locatário de um determinado bem infungível, por exemplo, um bem imóvel, se eu quiser dar em comodato, ou seja, emprestar este bem, eu preciso de autorização do locador. É uma primeira hipótese. A segunda hipótese que precisa de autorização é se eu quiser realizar um subcomodato. Então, o comodatário, se quiser fazer um subcomodato, ele precisa de autorização do comodante. E a terceira hipótese, né, nesse caso, será necessário não autorização do comodante, mas do juiz, ouvido o Ministério Público, quando envolver o que é a administração de bens alheios em geral. Se eu quiser emprestar um bem alheio em geral, será necessária a autorização judicial do juiz, ouvido previamente o juiz. Bom, além disso, nós temos que trabalhar com algumas características do contrato de comodato. A primeira característica do contrato de comodato é que o contrato de comodato é um contrato unilateral. Sendo um contrato unilateral, gera obrigação apenas para uma das partes. Uma das partes só tem obrigações, ônus, enquanto a outra parte não tem obrigação nenhuma, né? A princípio, não tem obrigação. Isso porque um contrato unilateral, eventualmente, poderá se tornar um contrato bilateral imperfeito. Imaginemos a hipótese em que eu empresto o meu veículo, que é um bem fungível, e o comodatário, né, ele acaba tendo que assumir alguns gastos com o conserto do veículo. Neste caso, esse gasto, esse valor que ele teve que pagar, né, na oficina, né, para consertar o carro, eu terei que ressarci-lo. Então veja que, eventualmente, pode também, né, gerar obrigação para o comodante, mas não é o mais comum. O mais comum é que o contrato de comodato é, na verdade, um contrato unilateral, gerando obrigação apenas para o comodatário. Além disso, o contrato de comodato é um contrato gratuito. Se ele é um contrato gratuito, haverá vantagens apenas para o comodatário. O comodatário, né, ele tem vantagens. Por quê? Se o empréstimo é gratuito, ele não tem que arcar com nenhuma contraprestação. No entanto, um contrato gratuito, ele gera alguns efeitos. Primeiro, de ordem, né, hermenêutica, interpretativa. Nós vimos que o Código Civil, ele nos ensina que, no caso de contratos gratuitos, né, a interpretação mais adequada a ser utilizada é a interpretação restritiva, o que significa dizer que, na dúvida entre locação e comodato, na dúvida devemos entender como um contrato de locação e não de comodato, justamente pelo fato que o comodatário não teve nenhum encargo, nenhum ônus, né? Ele não assumiu, ele só teve vantagens. Uma outra consequência disso é a impossibilidade de caracterização do vício redibitório e da evicção. Em se tratando de contrato gratuito, não é possível a caracterização desses dois institutos, do vício redibitório e da evicção, que pressupõe a existência de um contrato oneroso, um contrato que gera ônus, vantagens
né, bônus, né, vantagens, e ônus, obrigações, para ambas as partes. Além disso, o contrato de comodato é um contrato real. Sendo contrato real, ele exige a entrega da coisa. Veja que o contrato real ele vai além daquele contrato consensual. No contrato consensual, que é a maioria dos contratos, basta um encontro de vontades, basta o consenso para que o contrato, né, exista validamente. Agora, no contrato real, o simples encontro de vontade não é suficiente para o nascimento da relação contratual, deste contrato. Ou seja, tem que ir além. É preciso a efetiva entrega da coisa, a tradição. Essa tradição pode ser tanto uma tradição real, quando há efetiva entrega da coisa, ou ficta, quando ela é representativa, por exemplo, pela entrega da chave de um determinado que representa a entrega de um bem imóvel, por exemplo. Então, aí nós teremos também uma tradição. Isso porque, em se tratando de bem imóvel, é lógico que não teria como pegar o imóvel em si, colocar nos braços e levar até o comodatário. Basta entregar a chave que representará, né, a entrega do bem imóvel. O mesmo acontece, por exemplo, com o veículo. Basta eu entregar a chave do veículo que representa a entrega do próprio, né? A chave do veículo representa a entrega do veículo. Bom, além disso, o contrato de comodato é um contrato não formal, não solene. O Código Civil não exige uma forma para a validade do contrato, para a existência e validade do contrato de comodato. O contrato pode ser feito, né, por diversas formas. Pode ser na forma verbal, pode ser feito na forma escrita, pode ser feito por escrito. Além disso, nós temos como objeto no contrato de comodato que ele envolve necessariamente um bem infungível e inconsumível. Nós já vimos que o comodato é para o uso e não para o consumo. Agora, nós temos uma exceção, nós temos um caso em que o comodato pode envolver um bem fungível, um bem que pode ser substituído por outro da mesma qualidade, da mesma quantidade, do mesmo gênero. É o chamado, né, comodato ad impompam vel ostentationem, também chamado de comodato por ornamentação. Quando, por exemplo, eu empresto, né, alguns produtos, algumas coisas destinadas a enfeitar uma festa, por exemplo. Neste caso, né, um ramalhete de flor e etc. Nesse caso, nós estaremos diante de um comodato envolvendo um bem fungível. Mas isso é uma exceção, isso não é regra. Além disso, nós temos o prazo. O contrato de comodato, ele sempre, né, nasce para terminar, né? E nesse caso, nós vimos que o contrato de comodato é marcado pela temporariedade. Mesmo que as partes não estabeleçam de antemão um prazo para a devolução da coisa, do bem infungível, né, em algum momento ele vai acontecer. Então veja que o prazo pode ser previamente determinado pelas partes, ou então é possível que, se as partes não estabelecerem um prazo, né, o prazo será de acordo com os usos e os costumes. Será de acordo com os usos e os costumes. Ou seja, esse prazo, portanto, pode ser determinável pela lei. E a lei estabelece que será segundo os usos e costumes. É o chamado comodato precário. Exemplo, o empréstimo de um trator. A devolução do trator se daria, né, ao final da colheita. Veja que qual foi a finalidade, né, para a qual eu emprestei o trator. Se foi para esta finalidade, com o fim da colheita,
haveria a obrigação do comodatário de devolver a coisa, ainda que o comodante não tivesse estabelecido um prazo, né, com o comodatário para a devolução da coisa. Agora, nós vimos que, eventualmente, o contrato de comodato pode sofrer um controle judicial. Ele pode sofrer um controle judicial. Quando que isso vai acontecer? Bom, é possível que o contrato de comodato ele termine antes desses prazos. Quando ficar caracterizado uma situação de necessidade imprevista e urgente. Nesse caso, o comodante comprovando, demonstrando ao juiz essa situação de necessidade imprevista e urgente, o juiz pode determinar ao comodatário a devolução da coisa antes do prazo ajustado. Trata-se de uma espécie de rescisão unilateral, né, do contrato de comodato. É uma restituição do bem fungível antes do prazo ajustado pelas partes. Uma outra questão também importante é que o contrato de comodato ele é um contrato personalíssimo, intuito personae. Quando eu entrego um bem, né, eu dou um bem em comodato, entrego ao comodatário, eu empresto esse bem sempre tendo em vista as características e qualidades do comodatário. Logo, é um contrato personalíssimo, intuito personae. Uma outra questão também importante relacionada ao contrato de comodato diz respeito à mora, ou seja, se por acaso o comodatário não entregar, não devolver a coisa emprestada, o bem fungível, primeira consequência, o comodante poderá cobrar, né, um valor a título de aluguel, uma espécie de aluguel. Nesse caso, o comodante vai arbitrar um valor a ser pago pelo comodatário. É lógico que, uma vez caracterizado uma situação de abusividade, de abuso do direito, lá do artigo 187 do Código Civil, né, nesse caso, poderá sim o juiz reduzir este valor arbitrado pelo comodante. Um segundo efeito da mora, né, é a responsabilidade objetiva entre os comodatários. É o que estabelece o artigo 585 do Código Civil. Se houver mais de um comodatário, eles responderão, né, solidariamente. Eles responderão, né, solidariamente e de maneira objetiva. Além disso, nós temos a questão da regra do res perit domino, ou seja, essa é uma regra de ouro, né, que não só é trabalhada no contrato de comodato, mas norteia todo o instituto, né, que trata aí de responsabilidade, de obrigações, a ideia de que a coisa ela deve se perder para o dono. Essa é a ideia do res perit domino. E no contrato de comodato, o que nós sabemos é que o dono é o comodante. Então, se por acaso a coisa, o bem fungível, se deteriorar sem culpa do comodatário, a coisa se perde para o comodante, que é o dono dessa coisa. A exceção é quando o comodatário, né, está em mora. Se o comodatário está em mora, aí ele vai responder independentemente de ter agido culposamente ou não. Veja que o comodatário em mora, inclusive, responde em situação de caso fortuito e força maior. Então, nós vamos verificar uma responsabilidade civil do comodatário, né, mesmo diante de uma situação de caso fortuito e força maior. É o que estabelece o artigo 583 do Código Civil, que diz que se correndo risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário,
antepuser este a salvação dos seus abandonando do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Veja que o comodatário ele não pode sacrificar, ou seja, escolher proteger os seus bens em detrimento daquele bem dado em comodato. Então, se ele optar por salvar os seus bens e sacrificar o bem dado em comodato, o comodatário responde ainda que ocorra caso fortuito e força maior. Finalmente, nós temos a questão relacionada às obrigações do comodatário. Obrigações do comodatário. Por exemplo, ele tem a obrigação de conservar a coisa. O comodatário ele tem que conservar a coisa como se ele fosse o dono, agindo, cuidando, zelando, como se dono da coisa fosse. Uma outra obrigação do comodatário é de usar adequadamente o bem segundo a sua finalidade. Não pode haver um desvio de finalidade, a famosa predestinação. Além disso, o comodatário ele assume a obrigação de restituir a coisa. Ele tem que restituir a coisa sob pena de caracterização da mora dele. Essa mora pode ser tanto uma mora ex re, dies interpellati pro hominem, ou seja, o dia interpela o homem, o termo, ou pode ser uma mora ex persona. Nesse caso, será necessário uma interpelação, né? Uma interpelação, ou seja, é necessário que se dê conhecimento, né, da mora, para a caracterização da mora. Além disso, uma outra obrigação do comodatário é a de ter que pagar, né, pelas despesas ordinárias. Bom, se ele está tendo as vantagens do uso da coisa, ele deve arcar com as despesas ordinárias. Por exemplo, se eu estou usando um determinado apartamento, né, a título de comodato, eu tenho que pagar as despesas ordinárias, que são aquelas despesas rotineiras, aquelas despesas cotidianas, né, que nasce e termina a cada período de tempo. Por exemplo, o caso de um condomínio. Então, é o comodatário que arca com o condomínio, é o comodatário que arca com o imposto IPTU, né? Então, essas despesas ordinárias devem ser suportadas pelo comodatário. Agora, nós vimos que o comodante eventualmente também pode ter algumas obrigações, porque o contrato de comodato, apesar de ser um contrato unilateral, ele pode eventualmente caracterizar um contrato bilateral imperfeito. E aí, nesse caso, ele tem algumas obrigações. Por exemplo, ele tem que, eventualmente, pagar as despesas extraordinárias, indenizar pelas benfeitorias necessárias, porque benfeitoria necessária é aquela indispensável pela conservação da coisa. Nesse caso, não indenizar o comodatário pela benfeitoria necessária seria uma espécie de enriquecimento indevido, de enriquecimento sem causa. Além disso, uma outra obrigação do comodante é de receber a coisa de volta, né, no prazo ajustado, sob pena de caracterização da mora creditórios, da mora do credor, caso ele indevidamente, sem uma justa causa, se recuse. Além disso, ele não pode embaraçar a posse do comodatário. A posse do comodatário deve ser livre e desembaraçada. E, finalmente, uma última obrigação do comodante é a de aguardar a data da restituição. Tem que esperar o prazo ajustado pelas partes para pedir o bem de volta. Uma única exceção, que nós já vimos, é aquela caracterização de necessidade imprevista e urgente reconhecida pelo juiz, uma hipótese de rescisão do contrato de comodato antes do prazo ajustado pelas partes.